Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos dar uma conferida sobre os critérios de correção da segunda fase de Física do vestibular da UFPR, a Universidade Federal do Paraná. Pois bem, esse vídeo aqui serve para você tirar a seguinte dúvida. Tudo bem, você sabe resolver a questão, você sabe chegar na resposta, mas como que você coloca isso no papel de fato, sem que você corra o risco de perder pontos? E aqui vamos dar uma conferida. O que acontece? Nesse ano aí, de 2018 para 2019, nessa edição do vestibular, eu fiz a prova de Física, eu fiz a segunda fase de Física. E eu adoraria dizer que eu fiz os 40 pontos, mas eu estaria mentindo. Minha nota foi 37. A gente vai ver aí o que eu errei, o que eu coloquei errado. Mas eu quero que você entenda que nesse vídeo o objetivo é a gente perceber como que a gente pode colocar a resposta sem perder pontos, ganhando a nota integral de cada questão, beleza? Antes de mais nada também, eu queria dizer que esse vídeo não vai fazer muito sentido se você não tiver assistido a resolução da prova de Física, que eu vou deixar o link aí na descrição também. Além disso, se você quiser acompanhar pela prova original, o link também vai estar na descrição desse vídeo. Vamos lá então. No item A da questão 1, o nosso objetivo era calcular o trabalho, que era a variação da energia cinética de acordo com as informações de um gráfico, que dava menos 2 joules. Pois bem, eu fiz isso aí na resposta, como vocês podem ver. Ao invés de usar W, eu usei a letra tal, mas isso não vai fazer diferença, né? E coloquei ali menos 2 joules como resposta e tirei nota integral nesse item. Tinha dois critérios aí, um valendo 1,9 pontos, outro 0,95, e apenas isso foi suficiente para eu tirar a nota integral nesse item. Já o item B, a gente tinha que usar a fórmula da energia cinética para calcular o módulo da velocidade do objeto. Então beleza, a gente simplesmente substituía os valores na fórmula e chegava na resposta. Só que antes a gente tinha que pegar um ponto do gráfico que não tinha o seu valor determinado. Só que o que acontece? Como que você faz para justificar isso? Veja, entre 40 e 50 a gente tinha o 45. E como que a gente faz para justificar que a energia cinética no instante 45 era 3 joules? Bom, eu apenas escrevi isso. Eu apenas escrevi que era o ponto médio entre 40 e 50 e coloquei que 45 então seria 3 joules a energia cinética nesse instante. Em seguida eu coloquei a fórmula da energia cinética, fiz os cálculos e cheguei na resposta. E também tirei nota integral nessa questão aí, nesse item B. Na questão 2, a gente tinha que fazer uns cálculos sobre o momento linear das forças que estavam nas pontas de uma determinada prancha que estava apoiada num suporte A. Pois bem, a gente tinha primeiramente que calcular aí a variação do comprimento de uma mola que estava ali no lado direito, que estava no ponto C. Então a gente tinha que usar a lei de Hooke, tinha que usar ali a relação de momento linear. E veja, o que eu fiz? Eu só coloquei que a lei de Hooke era a força elástica, né, que era o K, constante da mola, vezes a variação do comprimento, isso estava no formulário. E eu apenas escrevi um pouquinho justificando. Ó, a prancha está em equilíbrio, então o momento linear é igual dos dois lados. Então eu coloquei que o momento linear da esquerda era igual ao momento linear da direita. E o momento linear da direita nada mais era do que a força elástica vezes a distância da mola ao ponto do suporte, que seria ali 5 metros. Em seguida fiz as contas com as unidades, certo? E cheguei na resposta ali 0,1 metros. Isso também foi suficiente para que eu conseguisse a nota integral nesse item aí. Então apenas essa resposta aí já era o suficiente. Então, uma coisa interessante de notar nesses critérios é que é necessário, principalmente na resposta, você colocar a unidade de medida. Por exemplo, aí era 0,1 metros. Se eu apenas tivesse colocado 0,1, poderia muito bem ter perdido uma boa pontuação, beleza? Já o item B, a gente tinha que calcular qual que era a força exercida no suporte A para equilibrar as forças das duas pontas dessa prancha aí. Então a gente tinha que somar a força ali no ponto B e a força no ponto C para dar exatamente a força normal, que seria a reação ali no ponto do suporte. Então você tinha que somar 10 newtons e depois 6 newtons, certo? Foi exatamente isso que eu fiz. Veja que eu até fiz um esboço de desenho, ficou feio pra caramba, mas isso não importa, porque eu tirei nota integral nesse critério também, colocando essa resposta desse jeito.
Veja que eu tentei colocar as unidades de medida em boa parte das contas e também na resposta, né? 16 newtons. E isso foi suficiente para que eu conseguisse os 1,9 pontos que esse item B valia. A questão 3 ficou um pouco bagunçado esse slide, mas é só para lembrar que a gente tinha que calcular qual que era o comprimento final de um determinado objeto depois que ele sofreu uma variação de temperatura. Né? No caso, a variação de temperatura era de 20 para 70 graus Celsius, certo? E daí a gente tinha aquela fórmula que está ali em cima, que o comprimento L era igual ao comprimento inicial L0 vezes 1 mais alfa vezes ΔT. Então assim, você podia usar essa fórmula, mas sendo bem sincero, eu não usei essa fórmula. Eu apenas usei, digamos assim, o raciocínio lógico e mesmo assim tirei nota integral na questão. Então você não precisa sempre ficar aplicando fórmulas. Olha aí, eu apenas escrevi o meu pensamento, ó. Eu falei o seguinte, que no gráfico a variação de temperatura era 100 graus e o comprimento no gráfico aumentava em 2%. Então uma variação de 50 graus, que foi a variação que o enunciado deu pra gente, daria um comprimento de 1% de variação. Então, se a variação de 100 graus aumenta o comprimento em 2%, uma variação de 50 graus aumenta o comprimento em 1%. Foi isso que eu escrevi. E eu apenas inventei aquela fórmula ali, isso não estava no formulário, que o comprimento final, o LF, é igual ao comprimento inicial mais o 1% de variação. E foi isso que eu fiz, 3 metros mais 1% de 3 metros, que dava 3 metros e 3 centímetros ali, que era a resposta dessa questão. Eu não usei a fórmula que estava lá no formulário, mas como minha lógica, meu raciocínio fez sentido, eu tirei nota integral nessa questão aí, como você pode ver. Tinha um critério somativo que você tinha que fazer um monte de contas, e embora eu não tenha utilizado isso necessariamente, o corretor viu que fazia sentido e deu a nota integral. Por quê? Porque a resolução estava certa. Não era exatamente da forma que se era esperado, mas como era uma resolução correta, que fazia sentido, você ganha nota integral. Na questão 4, a gente tinha que calcular qual que era a frequência de uma onda dado um seu comprimento ali no gráfico. Então a gente tinha que calcular primeiramente a velocidade na onda, usando aquela relação que n, que era o coeficiente de refração, era igual a c sobre v, sendo c a constante da velocidade da luz no vácuo. Então a gente usava essa relação, calculava a velocidade da onda e em seguida usava v igual a lambda f para determinar a frequência. Pois bem, foi exatamente isso que eu fiz. Eu simplesmente coloquei que para um comprimento de onda de 500 nanômetros, a gente tinha um n, um coeficiente de refração de 3. Isso estava no gráfico. Eu usei a primeira relação para calcular a velocidade da onda e em seguida usei v igual a lambda f para calcular a frequência da onda. E você vê que em boa parte dos cálculos eu coloquei as unidades de medida. E daí cheguei na resposta correta, 2 vezes 10 elevado a 14 Hz. E tirei nota integral na questão também, com a resposta desse jeito que você está vendo. A questão 5, a gente tinha uma figura e a gente tinha que calcular o coeficiente de atrito cinético em função das grandezas que o enunciado nos deu. Era apenas letras, você não tinha número nenhum para trabalhar. Então a gente tinha força F, massa M, aceleração A, gravidade G, e com esse monte de letras a gente tinha que calcular o coeficiente de atrito cinético. Veja que na questão, na resposta, eu até fiz um desenho feio também, mas a beleza do desenho não era importante. Eu apenas escrevi o seguinte, ó, força, peso e força normal se anulam e assim a força resultante é a massa vezes a aceleração, ou seja, a força F que estava sendo exercida menos a força de atrito que era contrária ao movimento. Fiz as substituições necessárias, fiz algumas contas e cheguei na resposta e com isso eu tirei nota integral na questão também, 5,71 pontos aí. Na questão 6, no item A, a gente tinha que calcular a temperatura final. Então a gente tinha que usar as fórmulas quimolesa e quimacete para calcular o calor sensível e o calor latente. Então beleza, eu simplesmente coloquei ali que a energia fornecida, que era 84 kJ, era a mesma coisa que 20.000 calorias. Eu não fiz conta, eu apenas escrevi isso, certo? E coloquei o seguinte, olha, na primeira etapa a gente tem a fusão do gelo, que seria, no caso, o calor latente, a mudança de estado físico. Eu calculei ali que são 16.000 calorias utilizadas para aquecer esse gelo de modo que ele se torne água, e em seguida 4.000 calorias no calor específico, que seria o quimacete, né? Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Fiz os cálculos, coloquei as unidades e cheguei que a temperatura era 20 graus Celsius, a temperatura final.
Então, com isso aí, eu tirei nota integral nesse item. Já no item B, a gente tinha que calcular qual que era o intervalo de tempo que o aquecedor ficou ligado, sabendo a sua potência e a energia que foi fornecida. Então eu simplesmente coloquei que potência era igual a energia sobre tempo. E como a gente tinha potência e energia, que no caso era os 84.000 joules, fiz as substituições, fiz os cálculos e cheguei na resposta de 40 segundos. E a resposta foi essa daí, que foi suficiente para eu também tirar nota integral nessa questão. E chegamos na sétima e última questão, que eu vou ser sincero, na hora da prova eu realmente não sabia. Mas eu usei aquele mandamento de todo vestibulando em prova específica: jamais deixarás uma questão em branco. E lá fui eu tentar qualquer coisa. Como eu realmente não sabia como resolver a questão, qualquer coisinha que eu ganhasse era lucro. E veja aí que a gente tinha que utilizar a equação do gerador para determinar a resistência interna do gerador, que por sinal era 4 ohms. Agora, olha que bizarro isso. Eu não sabia fazer, fiz qualquer coisa, peguei o gráfico e peguei o ponto médio, utilizei a relação que U é igual a R vezes I, ou seja, que a DDP é igual a resistência vezes a corrente, porque não fazia sentido, mas pelo fato de eu ter pego o ponto médio, acredite se quiser, a resistência deu 4 ohms. Vou dizer mais uma vez, essa resolução que você está vendo aí não faz o menor sentido, está errada, mas veja que curiosidade. Eu cheguei na resposta certa. Eu circulei ali que a resistência era 4 ohms. E de fato era isso. A solução inteira não tem nada a ver, mas a resposta que eu circulei tem a ver. Foi a resposta correta. Então, adivinha o que aconteceu? O corretor não se ligou que eu tinha feito um monte de conta nada a ver, mas eu tinha chegado na resposta correta. E o resultado é que eu tirei a nota integral nesse item A aí. Então você pode ver que mesmo eu não tendo montado a equação corretamente, mesmo eu não tendo usado a equação do gerador, pelo simples fato de eu ter colocado a resposta correta e circulado a resposta correta, eu tirei a nota integral no item. Ou seja, corretores, eles leem tudo, a sua resolução, de maneira muito rápida. Eles vão apenas conferindo se a resposta final está certa ou não. Então, tenha isso em mente. O corretor ele não vai se demorar tanto lendo a sua resposta e entendendo cada linha de conta que você fez. E o item B, a gente tinha que fazer umas contas para determinar qual que era o rendimento do gerador. Como eu também não sabia essa, eu tentei fazer qualquer coisa, fiz uma resposta nada a ver, e daí não teve jeito, eu perdi nota e não tirei nada no item B. Então minha pontuação final aí foi 37,1 pontos, beleza? Esse vídeo então teve o objetivo de mostrar para você como que você pode colocar a sua resposta na prova de modo a não perder pontos. Então não basta apenas você simplesmente ir lá e colocar o resultado final. É importante você mostrar seu raciocínio, escrever um pouco a explicação do que você pensou, caso seja necessário. Eu pessoalmente gosto de circular a resposta. Isso garante que você tire uma nota razoável nas questões, caso você saiba como resolvê-las. E não perca ponto por besteira. Beleza? Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil para você. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço e até a próxima!